Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 3 de novembro, no nosso horário tradicional aqui de dia de semana, 6 horas da manhã. Chegamos então a mais uma live, hoje a nossa live diária número 64. São 64 dias seguidos aqui no Instagram falando sobre desenvolvimento pessoal e hoje não vai ser diferente, então mais um tema. Dessa vez, nessa manhã de hoje, falaremos sobre um tema que já foi de repente visto em algum outro momento, mas como eu costumo dizer, se você está vendo esse tema, não está vendo esse tema pela primeira vez, já teve algum contato, seja aqui ou seja em algum outro momento, de qualquer maneira essa live vai ser muito aproveitável, né? Que é como quando você assiste um filme pela segunda vez. Talvez depois desse tempo, entre o tempo que você assistiu algo pela primeira vez sobre isso e hoje, pode ser que muita coisa tenha mudado e você esteja num outro contexto, então essa live vai servir para esse novo contexto. Ou talvez se você esteja vivendo o mesmo contexto, mas o fato de estar assistindo algo pela segunda vez, ter esse contato com esse tema pela segunda vez, vai ajudar a reforçar ainda mais o aprendizado que você teve sobre este assunto, tá? Que eu julgo ser muito importante para colocarmos no nosso dia a dia uma certa força, um certo foco naquilo que realmente importa, tá? E o que é esse tema que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre controle e influência. Como que funciona isso? Imaginamos agora aqui que a gente pudesse dividir a nossa vida, né? Tudo que acontece tudo que acontece no nosso dia a dia, da seguinte forma. Imagine vocês que existem as coisas que a gente não controla, ou seja, as coisas que acontecem aqui no mundo externo que a gente não tem controle. Vou pegar um exemplo bem simples para ficar claro. Eu não tenho controle se vai chover hoje de tarde, por exemplo. Não tenho controle se vai chover amanhã, não tenho controle se vai chover exatamente no dia que eu marquei aquele compromisso. A gente não tem controle sobre isso, quer a gente queira, quer não. Quando tiver que chover, a gente não vai ter nenhum controle sobre isso. Vou pegar aqui um exemplo bem simples, bem tranquilo para a gente poder entender. Essas são as coisas que a gente não controla. Agora, se a gente levar um pouco mais para o lado das nossas relações, a gente não tem controle sobre o que os outros vão fazer, a gente não tem controle sobre como os outros vão agir, sobre como os outros vão reagir em relação àquilo que a gente faz. A gente também não tem controle sobre isso. Outra coisa que a gente não tem controle é das coisas que já passaram. A gente não tem controle do passado, a gente não tem controle daquilo que já foi. Só para a gente pegar alguns exemplos de coisas que a gente não controla, tá? Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro item, né, que eu queria trazer aqui. Depois, além das coisas que a gente não controla, existem as coisas que a gente não controla, porém podemos influenciar. Essa primeira parte que eu falei aqui, eu dei um exemplo misturado de cada coisa. A chuva, por exemplo, não tem como a gente influenciar, né? Agora, será que em relação a como os outros vão reagir, será que em relação a como os outros vão estar agindo frente a alguma situação, eu não controlo? Ok, estamos de acordo nessa parte, mas será que eu não posso ter alguma certa influência? Pode ser que sim. Às vezes vamos supor que eu trabalho com vendas, né? Então eu estou ali trabalhando com vendas, conforme eu buscar uma maior habilidade de vendas, uma maior habilidade de comunicação, pode ser que eu influencie nas pessoas comprarem aquele produto de mim. Às vezes eu estou desejando uma relação, eu quero conquistar uma pessoa e aí então eu não tenho controle se ela vai querer estar numa relação comigo, porém, através de alguma habilidade, de uma comunicação ou de algo atrativo que eu tenho a oferecer, pode ser que sim, pode ser que eu consiga conquistar aquela pessoa. Então, às vezes é para fazer um convite para alguém, eu quero convidar meus amigos para saírem em algum lugar. Eu não tenho controle se eles vão aceitar ou não, mas através
de repente, da minha comunicação, eu demonstro quais são as coisas boas de irem lá naquele lugar, né? Às vezes os meus amigos estão ali, eles querem ir num sushi, mas eu quero comer uma pizza. Então, sei lá, ali naquele momento começa uma negociação, onde de fato, se eu realmente demonstrar algo de bom e ir comer, para que a gente vá comer a pizza, pode ser que eu tenha alguma influência. O outro exemplo que eu dei sobre o passado, as coisas que já passaram. As coisas que já passaram eu realmente não tenho controle e também eu não tenho influência nenhuma, porque eu não tenho como voltar no tempo, não tenho como voltar atrás para conseguir corrigir ou modificar aquele fato, aquele que aconteceu. Muitos dizem mas dá para a gente ressignificar. Mas aí é outra história, eu estou falando do fato. O fato não tem como eu voltar lá atrás e modificar aquilo que já aconteceu. Então aqui temos alguns exemplos de coisas que a gente não controla, porém algumas a gente não tem controle, nada, zero controle, e outras a gente pode influenciar. E eu trago aqui também um terceiro item, né? Primeiro as coisas que a gente não controla, depois as coisas que a gente não controla e influencia. E um terceiro item que entra para fazer conjunto com tudo isso, ele se chama aquilo que a gente controla absolutamente. Então, existem coisas que a gente tem controle total. Exemplo de coisas que a gente controla. O exemplo a escolha de como eu vou estar interpretando cada momento. Esse é um tipo de escolha que eu tenho controle. Outra coisa que a gente tem controle absolutamente, a gente tem controle sobre os nossos pensamentos. Ainda que os pensamentos venham e vão muitas vezes de forma involuntária, eu posso sim controlar, mudando o meu foco, eu controlo aquilo que eu vou pensar. Outra coisa que eu controlo absolutamente é aquilo que eu vou falar, a minha fala, a minha linguagem, né? Por mais que diga, às vezes saiu meio sem querer, né? Foi de uma forma involuntária também, mas se eu estiver focado, eu assumo o controle da minha comunicação. Se eu quiser, realmente eu escolho aquilo que eu vou falar, a forma que eu vou me comunicar, a forma que eu vou me expressar. Esse é um outro ponto. E também outra coisa que eu controlo são as minhas atitudes, né? Aquilo que eu faço. Então, estava no meu controle hoje abrir a câmera do celular e fazer uma live ou não, eu tenho controle sobre isso. Então, temos controle sobre o que pensamos, controle sobre o que falamos e controle sobre o que fazemos, né? Para citar alguns exemplos do que eu tenho controle ou não, né? As minhas escolhas com o que eu vou fazer em relação ao que está acontecendo, né? Então, o controle sobre o que eu vou fazer em relação àquilo que eu não tenho controle, por exemplo, né? Eu não tenho controle se vai chover. Mas então, no momento em que choveu e eu não tenho controle sobre isso, eu tenho controle de saber se eu vou sair na rua com chuva mesmo assim ou não, ou se eu vou pegar um guarda-chuva, ou se eu vou chamar um Uber, eu tenho controle sobre o que eu vou fazer em relação ao que está acontecendo. Então, esses são os 3 pontos que eu queria trazer para a gente fazer essa abertura, e aí depois vocês vão entender qual é o intuito de tudo isso. Então, temos aqui as coisas que a gente não controla, temos aqui as coisas que a gente controla e influencia, e temos, que a gente não controla, mas influencia, e temos aqui também as coisas que a gente tem controle total. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês imaginam que seja de verdade a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, né? Se vocês quiserem citar aí no comentário, né, deixar a opinião de vocês para ver se a gente está aqui mais ou menos entendendo da mesma forma. Vocês acreditam que a maioria das coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia são coisas que a gente não tem controle ou são coisas que a gente tem controle, né? O que vocês acham? São coisas que a gente tem controle ou são coisas que a gente não controla de maneira geral? Deve ter um delayzinho aí, não sei se vai ter algum comentário ou não. Vou tomar uma água aqui rapidão enquanto vocês comentam aí, e aí a gente já dá sequência no assunto, tá? Então, se a gente for parar para raciocinar, para pensar assim sobre as coisas que mais acontecem, né, no nosso dia a dia, normalmente, se a gente for bem honesto, a maioria das coisas que acontecem no nosso dia a dia são coisas que a gente não controla. Por quê? Porque a maior parte do tempo, uma das coisas que traz isso de uma forma evidente, é que na maioria do nosso tempo, na maioria das nossas 24 horas que a gente está vivendo,
exceto quando a gente está dormindo ali, né? Mas ainda assim, quando a gente está dormindo, existe um elemento que a gente não tem muito controle, que é os nossos sonhos, né? Então, a gente não tem controle, eu não posso apertar um botão e dizer, hoje eu quero sonhar com isso daqui, né? Eu quero sonhar hoje com aquele prato delicioso que eu vou almoçar amanhã. Eu não tenho controle se vai ser esse o meu sonho. Talvez você possa dizer, mas eu posso influenciar, se eu ficar pensando nisso ao longo do dia, talvez eu tenha alguma interferência no meu sono. Mas não é disso que eu estou falando, eu não estou falando do tempo que a gente está dormindo. Mas quando a gente está acordado, a maior parte do tempo a gente passa dividindo esse tempo com outras pessoas, que são os nossos relacionamentos, né? Nossa família, nossos colegas de trabalho, nosso relacionamento amoroso. Então, muitas vezes a gente passa a maior parte do tempo exposto a essas relações. Então, por si só, isso já define que a gente não tem controle na maior parte do tempo, porque, como eu falei lá no começo, a gente não tem controle sobre como os outros vão agir, como os outros vão reagir, afinal, ali do outro lado existem uma outra vivência, existem outras crenças, existem outras experiências de vida. Então, eu não tenho controle sobre isso. A maioria, então, do nosso tempo, do que a gente vive, são coisas que a gente não controla. E uma minoria é aquilo que a gente controla, que são esses exemplos que eu tinha trazido, né? Nossos pensamentos, nossa fala e a nossa forma de agir. Então, o que a gente faz perante a isso? Já que a maioria das coisas a gente não controla, eu trago aqui para vocês uma fórmula, né? Um modo de olhar, digamos assim, uma forma de se relacionar com o mundo, se relacionar com as coisas, que vai trazer para as nossas mãos uma forma de conseguir finalmente controlar tudo. É óbvio que eu estou falando isso de uma forma metafórica que você vai entender agora conforme eu for dando os exemplos, né? Eu nem acho que seja isso o desejo que precisa estar no nosso peito, né? O desejo de controle de tudo. Mas se isso fosse possível, como que dá para a gente fazer perante a esses cenários que eu acabei de trazer aqui para vocês? Então, primeiramente, eu estava falando aqui, existem as coisas que eu controlo. As coisas que eu controlo, tá tudo certo, ali não precisa nada ser mudado, afinal eu controlo aquilo ali, né? Meus pensamentos, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Até aí tudo bem, eu tenho controle sobre isso, então é somente eu continuar exercendo controle sobre isso. E as coisas que eu não controlo e as coisas que eu não controlo, mas eu influencio. Como eu posso fazer para isso não ter um efeito muito negativo na minha vida, né? Para que eu possa passar a ter pelo menos um pouco de controle sobre isso. Então vamos falar sobre as coisas que eu não controlo, mas eu influencio. Como que eu posso atuar em relação a essas situações? Ora, se eu estou falando sobre influenciar, eu estou falando o seguinte, existe algo que eu posso fazer para aumentar minhas chances de controlar aquela situação, e isso está na minha influência. Então, partindo desse princípio, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar o meu poder de influência em relação àquilo ali. Então, vamos supor, como que eu aumento o meu poder de influência? Às vezes eu estou com medo de ser demitido, às vezes eu estou com medo que a minha relação acabe, às vezes eu estou com medo de não conseguir dar um foco e uma constância em algum objetivo importante da minha vida. O que eu faço então? Eu aumento o meu poder de influência. O meu poder de influência ele está ligado à minha capacidade de conseguir converter os resultados que eu desejo. Então vamos supor que se eu quero poder aumentar o meu poder de influência em relação ao meu trabalho, eu me esforço em ser um profissional melhor, eu me esforço em aumentar minha capacidade, eu vou buscar uma capacitação técnica ou então eu vou me procurar ser um profissional mais comprometido, um profissional que entrega melhor o meu trabalho. Dessa forma, eu aumento o meu poder de influência e eu aumento a minha estabilidade naquele trabalho. Ainda que eu não controle, eu aumento a minha influência e assim eu passo a ser uma pessoa que tem mais controle sobre aquela situação. Então, vamos supor na área de relacionamento, eu aumento a minha capacidade de poder dar atenção para as pessoas que estão comigo, eu aumento a minha capacidade de ser mais útil, de servir e dessa forma eu aumento a minha influência em me manter naquela relação, em continuar com a estabilidade dentro dessa relação. E por aí vai. Assim a gente pode levar para qualquer âmbito, né, da nossa vida. Se eu quero poder, sei lá, me manter dentro de uma dieta, me manter dentro de uma rotina de atividades físicas, eu preciso trabalhar essa minha capacidade de ter mais foco, essa minha capacidade de ter mais disciplina
Dessa forma eu aumento a minha influência em me manter fiel aos meus compromissos. Fazendo isso, melhorando a minha capacidade, buscando uma maior capacitação em ser uma pessoa melhor, em ser um profissional melhor, eu aumento o meu poder de influência e eu passo a controlar aquilo que até então eu só tinha uma influência. Esse é o segundo ponto. E em relação à terceira parte, agora ferrou, como que eu vou fazer para passar a ter controle daquilo que eu não controlo absolutamente, né? Então aí realmente a influência eu até entendo, né? Eu passar a ter um pouco mais de influência, legal, ficou claro, tá tudo certo. Agora, como que eu vou passar a ter controle sobre aquelas coisas que eu falei anteriormente que eu não controlo? Aí vem aquela velha pergunta de $1 milhão, né? Como eu posso controlar aquilo que eu não tenho controle absoluto? Daí é o momento que entra aquilo que eu percebo que tem faltado na vida da maioria das pessoas e às vezes em momentos acabam faltando na vida de qualquer pessoa, dependendo do contexto, dependendo do que está acontecendo externamente. Que palavrinha é essa? Essa palavra se chama aceitação. Essa é uma palavra que a gente esquece muitas vezes porque justamente pelo desejo de ter controle daquilo que a gente não controla. Quando eu falo de aceitação, eu não estou falando de algo passivo, no sentido de, então agora eu não vou fazer nada, porque eu tenho que aceitar que as coisas são assim, então eu não tenho nada o que fazer, eu só tenho que esperar as coisas acontecerem e pronto, acabou. Não, eu estou falando de situações em que você para se perguntar e percebe que já fez tudo o que poderia ter feito em relação àquela situação. No momento em que você percebe que, poxa, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer, não há mais nada que eu possa fazer em relação a isso, aí é o momento onde eu devo aceitar aquilo como aquilo é. Se eu consigo ter essa aceitação, se eu consigo aceitar aquilo que era um determinado problema, ele vai passar a deixar de ser. Aquilo que era uma questão para você vai deixar de ser. Aquela velha frase que as nossas vós falavam, né? O que não pode ser remediado, remediado está. Então, ao fazer isso, ao ter esse tipo de olhar, ao ter esse tipo de pensamento, eu começo a ter controle sobre aquilo que eu não controlo, pois se eu não controlo, não deve ser uma situação. Só que olha como que é a loucura às vezes que acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não se pega numa situação dessa ou percebe outras pessoas à nossa volta imersos num sofrimento, numa tristeza, porque querem controlar aquilo que não tem controle, simplesmente porque não aceitam aquilo que é, aquilo que não tem como ser mudado. Então, por isso, é muito importante a gente olhar para isso, pensar muito sobre essa palavra chamada aceitação. Existem e até os nossos últimos dias aqui na Terra vão existir coisas que a gente não controla. E é assim que um adulto deve agir, um adulto com uma vida madura deve agir perante as coisas que a gente não controla, é aceitar. Eu não estou dizendo que você não vai ter algum tipo de reação, algum tipo de emoção, muitas vezes é uma reação automática que vem, às vezes é um luto que a gente vive ali por algum término, por alguma coisa nos primeiros dias, isso é tudo comum, isso tudo dentro do normal. O problema é quando eu passo uma vida inteira focada naquilo que eu não tenho controle. A coisa aconteceu há mais de 20 anos atrás e eu ainda estou no momento presente carregando aquilo ali, sendo que eu sei que eu não tenho como mudar o passado. Então, a melhor coisa que a gente faz quando a gente está em situações das quais a gente não tem controle é aceitar. É somente dessa forma que a gente passa a viver em paz em relação a algo que já passou, em relação a algo que a gente não tem controle. Dessa forma a gente passa a ter controle sobre tudo, as coisas que a gente não controla, as coisas que a gente controla, não controla, mas influencia, e as coisas que a gente controla. Isso faz com que a nossa qualidade de vida dê um grande salto considerável e, no fim das contas, é isso que eu desejo para vocês, que de hoje em diante você passe a dar um olhar mais atento para isso e consiga viver nessa paz, nessa plenitude que vai fazendo a nossa vida ser melhor de ser vivida. Tá bom, pessoal? A live de hoje é curtinha, é um recado rápido, é um tema que eu já trabalhei em outros instantes, mas eu espero
que possa fazer sentido para você. Se fez sentido, compartilha com outras pessoas, leve essa live mais adiante para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E hoje ficamos por aqui. Essa foi a nossa live número 64 e amanhã, sábado, final de semana, sábado e domingo, a gente vai estar aqui em outros horários mais flexíveis, mas na segunda-feira a gente retorna no nosso horário de costume aqui das 6 horas da manhã e aí para falar de novos temas, tá bom, pessoal? Agradecendo a presença de todos aqui, seu Jorge, Dona Salete, Babi, Janaína Machado, obrigado pela presença de vocês, desejo a todos uma ótima sexta-feira, fiquem com Deus e até amanhã se Deus quiser, tá bom, pessoal? Um grande abraço, tchau, tchau.